Fala, nação azulina! Uma boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tudo Nosso Nada Deixa. Clube do Remo, já deixa teu like, já te inscreve no canal e compartilha este vídeo. Estamos chegando aí aos 19.200 inscritos, então colabore conosco e vamos chegar lá o mais rápido possível. Siga também a gente aqui no @TND_CR33, tá? Quem quiser patrocinar o canal, fiquem à vontade e vem conosco. Pessoal, ontem o Clube do Remo empatou em 2-2 com o Capitão Poço, Mangueirão com bom público. Um público aí de mais de 12 mil pessoas, a gente esperava até um pouco menos, né? O jogo começou, poucas pessoas na arquibancada, porém, o Fenômeno Azul ele é realmente magistral, megalomaníaco, fenomenal. E as pessoas foram chegando ao Mangueirão e deu um bom público. O problema é a despesa, né? Difícil fazer no futebol do Pará, pouco mais de 5 mil de lucro, pessoal. 5 mil. O que, que dá para fazer com 5 mil? Nada. Nada. No futebol, nada, né? Então o Remo praticamente pagou para jogar. O Bahia não tá do jeito que tá, né? O Remo não tem CT. E aí fica passando por essas coisas, né? Agora, se eu for falar aqui, é secador, é não sei o que, é não sei o que, não sei o que, porque nem todo mundo está acostumado à realidade. Porém, o nosso público é acostumado com a realidade, né? E eu me sinto mais à vontade para falar. O presidente Tonião não faz nada, e o Remo fica passando por essas situações. Por isso que eu digo, o Remo tem que jogar no Mangueirão. Vai jogar no Bainão para quê? Gramado tá ruim, o Remo só treina lá, dia, tarde e noite. CT não serve para nada, praticamente. E aí o Remo tem que jogar no Mangueirão mesmo e contar aí, né, com esta famosa frase, pagar para jogar. Porém, nós vamos falar aqui da partida de ontem e o que vem acontecendo, resumir bem rápido mesmo, já que nós falamos tudo na live ontem, mais de 2 horas e meia. O que vem acontecendo com o Remo? É período de teste? Sim. Agora, Rodrigo Santana, você tem que testar os jogadores nas suas posições e testar para tirar algo. Porque quando você testa algo, seja no futebol, em qualquer outro ramo, é para tentar acertar e para ver alguns possíveis erros do que você pode tirar. Porém, os testes do Rodrigo Santana são testes aleatórios. Vou dar vários exemplos aqui, tá? E vocês vão entender com certeza aí do outro lado. Ele utilizava o Denner na zaga. Utilizou o Denner em 3 partidas na zaga. Ontem o Denner nem sequer entrou na posição dele. Ou seja, ele testou o Denner na posição que não é do Denner. Sem nex. Ele tem o Junilson no elenco e não testou o Junilson em nenhum momento. Ele tem o Guti no elenco e não testou o Guti em nenhum momento. Sendo que os dois eram titulares na sua pré-temporada. Não estou dizendo que o Guti tem que ser titular, pessoal. Pelo amor de Deus. Não estou dizendo que o Junilson tem que ser titular. Mas já que é teste, por que incoerência no teste? Sendo que os dois são da base. Incoerência, Rodrigo Santana. Tu engana outros, já mim tu não vai enganar. Tá? Outra questão. Ele não tinha tomado gols e ontem na coletiva horrível dele, a pior coletiva que eu já vi do Rodrigo Santana desde quando chegou em Belém, totalmente perdida na coletiva, ele falou que não gostaria de ter tomado gols. Tu trocou o goleiro e tu trocou 2 zagueiros, sendo que teu meio campo não tem proteção nenhuma. É lógico que tu vai tomar gols, Rodrigo Santana. Ou seja, o Rodrigo Santana tá tendo um entendimento que qualquer treinador desse de 5, 10 mil reais consegue ter. E ele ganha mais de 100 mil reais. Então alguma coisa aí tá errada. Então eu tô mostrando as incoerências dele em cima do que ele falou, inclusive. E do que ele agiu dentro da partida. Ontem o meio campo do Capitão Poço engoliu o meio campo do Remo. E ele não conseguiu observar isso em nenhum momento. Tanto prova que ele esperou tomar o gol para mudar o time. Ainda mexeu errado no time. Ele mudou o Remo pro 4-2-4 no abafa. Adailton numa ponta, Maxwell na outra, centralizado, Viseu e Ítalo. Como é que tu coloca 4 atacantes se não tem meio campo para a bola chegar? São coisas que treinador de 5, 10 mil reais faz. Preocupante. Outra questão. Ele não tira de jeito nenhum a formação tática 3-4-3. Um treinador que ganha o que ele ganha, e a gente vai disputar uma Série B, graças a Deus, ele tem que ter variações de jogo. E ele fez vários testes e não testou outra variação. Tanto prova que o 4-2-4 ontem dele foi num abafa. Ele poderia montar um 3-5-2, um 4-2-3-1, um 4-4-2. Ele não montou porque ele não treinou. E isso é preocupante.
Se os 4 jogos, primeiros 4 jogos do Paraense foram para teste, o teste foi pessimamente utilizado. E tudo que eu tô falando aqui, pessoal, eu tô explicando, tô detalhando. Nada que eu tô falando da boca para fora aqui. E aconteceu. Então o Remo não tem variações, isso é muito preocupante, pessoal. Vocês não têm ideia de quanto isso é preocupante. Não é chover em copo d'água, entendeu? Não é criar tempestade, é a realidade. Se teste é para ser testado, se testa corretamente. E ontem, quando precisou de um outro esquema tático, ele não soube fazer. Na verdade, ele nem pensou o jogo ontem. Outra coisa que eu vou falar. E isso é claro, e se ele não mudar, o Remo vai iniciar a Série B. Independente do jogo, pode vir Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, Neymar. O Remo vai pegar porrada. Série B é outro nível. O Remo tá ganhando aí porque esses times são fraquíssimos. Se ele continuar jogando com Pavani e Jaderson no meio campo, no 3-4-3 o Remo vai apanhar direto na Série B. E não precisa ter bola de cristal. Futebol é fácil. Difícil é quando se inventa. E o Remo está inventando e está se tornando difícil. Se estivesse fazendo fácil, estaria muito fácil. Porque o elenco do Remo é muito superior dos outros adversários. Inclusive superior até do Paysandu. Sem clubismo nenhum. Vocês me conhecem. 3-4-3 com Pavani e Jaderson não dá certo. O Remo só joga com 2 homens no meio campo. O Remo vai ser engolido por qualquer outro clube, até pelo Ibis. Porque os outros times jogam com 4, o Remo com 2, pessoal. 2. Não tem como engolir 4 jogadores. É ao contrário. Os 4 vão engolir os 2. Seja o jogador que for no meio campo. Ano passado tinha o Bruno Silva, que era um cara marcador, pegador. E aí jogava o Pavani um pouco mais à frente. E o nível era muito menor do que vai ser em uma Série C. E talvez, por este marcador, o Remo não passava tanto sufoco. Tinha um homem de contenção. Tá? O Remo não tem homem de contenção. Jaderson não é volante de marcação. Jaderson é o segundo homem de meio campo ou um camisa 10. Com alguém para marcar por ele. O Pavani jogou de primeiro volante ontem. Que teste é esse, Rodrigo Santana? Onde é que o Pavani vai conseguir marcar? O Pavani não tem o físico, eu digo físico, pulmão avantajado para jogar, nem de meio campo direto, que ele não aguenta os 90 minutos. Imagine jogar de primeiro volante marcando. Olha esse teste do Rodrigo Santana. Ontem era para testar o Denner de primeiro volante, o Bruno Castro de primeiro volante. E ele testou o Pavani de primeiro volante. Tirou o Pavani com 41 minutos do segundo tempo. Mais uma coisa totalmente perdida. Um teste que não vai valer de nada. Jaderson morto em campo. Ele deixou o Jaderson em campo. Pra que tu contratou outros jogadores, cara? Coloca os caras pra jogar, não é pra rodar. E aí o Remo correu ontem, pessoal. Desnecessariamente. Não é nem a quadrada, ao cubo. Perder a partida. Tanto prova que o Remo fez o gol no apagar das luzes. Ele falou na coletiva que o Remo, os jogadores têm que entender o que é o Remo. O Rodrigo Santana não entendeu o que é o Remo até agora. Ou o Campeonato Paraense, o que é. Porque ele está fazendo testes desnecessários, fora de posição. O Dodô, o melhor jogador da partida, mesmo fora de posição, ele tirou o cara. Era para ter recuado para o meio campo e ter tirado o Pavani da partida. E tirado o Jaderson também. Deixado o Denner como primeiro volante e o Dodô como meio armador. Ou o próprio Pedro Castro como primeiro volante e o Dodô como armador. Já que ele não muda o 3-4-3. Então eu não vou aqui bater em ponta de faca se ele não muda. Esse time do Remo aí com as peças que tem, se ele fizer um 3-5-2, com 3 homens no meio campo, um de contenção e 2 de armação, o Remo vai brincar no Campeonato Paraense. E vai chegar entrosado numa Série B. E numa Copa do Brasil, que é o que vale. Quinta-feira é Copa Verde. Se perder ou empatar, for para os pênaltis, Deus o livre, foi eliminado, tá fora. E o prejuízo de milhões de reais pro Remo. Ah, a Copa Verde não paga nada. Não é pela Copa Verde. É que o Remo vai ter que cumprir mais 2 jogos de portões fechados e vai cumprir esse jogo na Série B. E o Remo vai ter um prejuízo de mais de 1,5 milhão de líquidos em uma Série B. O Tonhão quer isso? O Papelinho quer isso? Não, nem eu quero isso. O cofre do clube do Remo tá legal, mas se começar a não entrar dinheiro vai ficar complicado. E a diretoria tem que ter o discernimento e entender isso aí. E o Rodrigo Santana tem que entender também. Então, Rodrigo Santana, 4 jogos,
32 dias de preparação e tu não tem um segundo esquema. Só tem um 3-4-3. Tu ainda joga errado. Jadson e Pavani não podem jogar junto no meio campo. Pode jogar no mesmo time? Pode, mas não pode jogar no mesmo esquema no meio campo. Vai ficar difícil. O São Raimundo de Roraima é fraco? É. O Capitão de Poço? O Capitão Poço também é fraco. O Águia é fraco. O Caeté é fraco. O Caeté, o Remo ganhou como? No segundo tempo, no cansaço do Caeté e nas jogadas individuais de seus jogadores que são superiores. O Remo ganhou do Águia como? Na jogada individual do Viseu com o Adailton. O Remo ontem empatou como? Na jogada individual dos seus jogadores. O que tem de comum no que eu falei agora? Que o Remo nas 3 partidas jogou mal taticamente. E o Remo não conseguiu ser superior ao adversário taticamente. A tática quem cuida não são os jogadores. A tática quem cuida 100% é o treinador. Logo, então, tudo que eu estou falando tem coerência. O treinador não está conseguindo dar um padrão de jogo para a equipe. O Remo ganhou do Caeté por causa das condições dos seus jogadores físicas e técnicas. O Remo ganhou do Águia nas condições técnicas. O Remo não perdeu ontem nas condições técnicas. Ou seja, o Remo está bem fisicamente, mantendo um padrão e pode evoluir. O Remo tem jogadores bons, sim, mas o Remo não tem tática, e a tática vem do treinador. E eu já me preocupo com o Rodrigo Santana, não é para agora, é lá para frente. 3 jogos para o Repá. Depois da Tuna, aliás, depois de São Raimundo tem a Tuna, depois da Tuna mais um, no Paraense, na quarta-feira, e domingo é o Repá. Repá campeonato à parte. Se o Márcio Fernandes perder lá, cabeça dele é guilhotina. Se o Rodrigo Santana perder aqui, cabeça é guilhotina, meus amigos. A torcida de lá vai ficar desconfiada com o time e aqui, se perder, vai ficar desconfiada. O problema é que em outros anos nós não tínhamos elenco. Mesmo o Paysandu sendo fraco, agora nós estamos com o elenco superior ao Paysandu. Mas o meu medo é o Márcio Fernandes engolir o Rodrigo Santana, já que qualquer treinador do Paraíso está conseguindo engolir o Rodrigo Santana. Basta colocar 4 no meio campo. O segundo gol ontem do Capitão Poço, como foi? Dudu perdeu a bola e não tinha nenhuma proteção na frente da zaga. E a zaga avançou as linhas. O jogador do Capitão Poço inteligentemente meteu a bola no meio dos zagueiros, ali do Lucão precisamente. O cara varou na cara do gol e lona. Por quê? Cadê o primeiro volante para dar contenção? O Pavani estava depois da linha do meio campo, é só vocês pegarem o lance. E o Jadson não estava como primeiro volante, estava saindo para o jogo. E aí, meus amigos, a zaga não tem culpa. A zaga não tem culpa nenhuma. O segundo gol do Capitão Poço, bola na área. O cara pegou a bola sozinho dentro da área. Não tinha um mísero jogador do Remo marcando. Isso é falta de posicionamento. Falta de posicionamento é falta de treinamento. Falta de treinamento é falta de um esquema tático definido. Senão não teria saído os 2 gols. Nos outros jogos, mesmo sem a cobertura, mas a zaga já entrosada, desde aquela pré-temporada que o Remo fez, não estava levando gol e por boas defesas do Marcelo Rangel. Ontem ele mexeu tudo. Goleiro e 2 zagueiros e o lateral esquerdo. Ou seja, dos 6 ali que ficam na frente da... 6 não, né? 6, Os 2 laterais, os 3 zagueiros, 5 e o goleiro 6. Ele mexeu em 4. Quando tu não tem entrosamento com a falta de marcação na frente da tua área, é automático que tu vai ser vazado. E se ele mexer de novo quinta-feira contra o São Francisco, e os jogadores do Clube do Remo não estiverem na sua noite como não estiveram ontem, do meio para frente, principalmente ali Pedro Rocha, né? E não aconteceu o que aconteceu com o Caeté, que o Remo estava na sua tarde ali, o Remo vai passar sufoco contra o São Francisco. O São Raimundo, perdão, de Roraima. E aí é difícil um elenco de 2 milhões passar sufoco contra Capitão Poço, passar sufoco contra São Raimundo de Roraima, contra o Águia de Marabá, com todo o respeito desses 3 adversários, e contra um Caeté no primeiro tempo, por bel prazer do treinador Rodrigo Santana, que não consegue definir o esquema tático para o seu time. Não estou dizendo que é para mandar o Rodrigo Santana embora, que o Rodrigo Santana não presta, não. Porém, ele não consegue definir o que ele quer. Parece cachorro quando está atrás do rabo. Roda, 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 roda e não sai do lugar. O cachorro atrás do rabo é a mesma coisa. Ele fica olhando pro rabo, fica rodando, rodando. E ele não vai sair do lugar, ele não vai achar. Entendeu? É o Rodrigo Santana hoje, na frente do comando do Remo, Rodrigo Santana. Tu tem jogador aí, né? Lógico que o Remo vai precisar contratar para a Série B. Isso é óbvio.
Remo vai precisar do lateral esquerdo, o Remo precisa de um primeiro volante, o Remo precisa de mais um ponta. É isso que o Remo precisa para mim de imediato. Ah, meio campo. Meio campo não tem no mercado. O Remo tem 3 meio campos aí para jogar. Pavani, Jadson e Dodô. O problema é que o esquema tático não beneficia nenhum dos três. Então tu tem 3 peças que tu vai queimar as 3 peças e o torcedor aí, mais emotivo, ele vai achar que nenhum dos 3 presta. Não é que o Pavani, Jadson e Dodô sejam ruins. Longe disso, tem capacidade de jogar uma Série B. O problema é que o esquema tático do Remo tá fazendo os jogadores se perderem. E aí fica difícil. Quando a tática não evolui, quando a tática não condiciona o jogador a desempenhar sua função técnica, o jogador vai entrar em xeque e a torcida vai achar que o cara não presta. É por isso que alguns jogadores passam pelo Remo e vão para outros clubes e despontam. E o torcedor fica perguntando por que isso acontece. É por causa disso. Por que outros jogadores em outros clubes não vão bem e às vezes vêm pro Remo e conseguem desempenhar uma boa função? Porque taticamente o cara se encontra. É isso que acontece no futebol. Às vezes o cara é bom tecnicamente, mas a função tática que ele desempenha não é bom, não é equivalente ao que ele vai desempenhar dentro de campo. É isso, o futebol é simples. E o Rodrigo Santana tem que entender. O Remo joga depois da manhã, Copa Verde, meus amigos, não tem jogo de volta. Se os jogadores do Remo tecnicamente não estiverem no seu dia, o Remo vai sofrer mais uma vez. Espero que os jogadores do Remo estejam bem tecnicamente. Será bom para a quinta, porém vai maquiar para as próximas partidas, porque isso é preocupante. Tá? Deixa teu like, te inscreve no canal, comenta aí embaixo que a gente responde cada um de vocês, tá? Com respeito, logicamente, como a gente trata vocês aí do outro lado. Valeu, galera. Fui. Eu sou. Deixa teu like, te inscreve no canal, é muito importante. Estamos chegando à marca, né, quase de 20 mil para a gente sortear algo para vocês aqui. Valeu, galera. Fui.